Olá, queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez nesse trabalho de estudo das obras de Joana de Ângeles. Lembrando que nós estamos fazendo o livro Rumos Libertadores. Hoje o item 3. Essa postagem deveria ter acontecido na quinta-feira da semana passada e foi uma semana muito atribulada, eu não consegui fazer a gravação. Peço desculpas por não termos conseguido postar. E a gente vai tentar fazer para essa semana a postagem das duas lições. Essa que a gente vai começar agora, lição 3. Eu ainda vou tentar fazer a postagem da 4, para que a gente continue andando juntinho lá com o estudo de quinta-feira. Em anos anteriores, a gente sempre fazia uma lição atrasadinha em relação ao presencial. E esse ano eu estou querendo fazer no mesmo dia. Então, por conta de não ter acontecido, é que eu vou tentar fazer dessa vez as duas postagens para a gente equiparar. Joana começa nessa lição um título entregue a Deus, uma lição onde ela evoca inicialmente o capítulo 2 do Evangelho, o item 3, que fala sobre a vida futura. Importante pensar sobre esse capítulo do Evangelho, porque é uma mensagem de esperança, de dar às coisas o verdadeiro sentido na vida, da vida que é imortal, da vida física que é temporal e das coisas que nós precisamos pensar quando do enfrentamento das dificuldades que a vida física nos traz. Então, Joana, nessa lição, ela vai trazer para nós uma mensagem de esperança, para que a gente consiga, diante dessas lutas que travamos na nossa vida, sermos mais confiantes, esperançosos. Veja, meus queridos irmãos, não é querer não viver as dores, não viver as dificuldades, mas é enfrentar isso com mais fé, com mais esperança. E a gente sempre lembra, quando a gente fala sobre momentos de desespero, sempre nos vem à mente a lição da tempestade aplacada. E é importante destacar que naquele momento Jesus primeiro aplaca o sofrimento. Ele aplaca o medo, né? Ele acalma as águas, para depois dizer: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? O ensinamento da palavra que aconselha, que orienta, sempre vem após o enfrentamento da dificuldade. Então, eles precisaram passar por aquilo. Jesus foi a mão abençoada que os amparou na hora dessa dificuldade, mas depois veio o ensinamento. Então, a vida, ela é assim, ela se apresenta para nós nesse contexto, de que nós nunca estamos sozinhos, será necessário enfrentar as dificuldades, mas a gente sempre terá a mão bendita de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão, a nos amparar no enfrentamento disso, ou no alívio daquilo do qual a gente não consegue dar conta, mas depois é preciso parar, pensar e refletir. Que ensinamento eu preciso tirar dessa experiência? Então ela começa dizendo que diante desse início aí das aflições, dessa coisa que as aflições que a gente começa a perceber que a vida vai se enrolar, que a vida vai trazer dificuldade, que a gente está começando a entrar num emaranhado difícil, para a gente não se desgastar desnecessariamente. Olha que ela usa a palavra desnecessariamente. O desgaste desnecessário, ele é prenúncio mesmo de queda, de um sofrimento além do que o que a gente deveria talvez experimentar na situação vivida. Então, viver dores desnecessárias são coisas que são calcadas por nós. Busca nossa, íntima, diante da insegurança, da ansiedade, da aflição, do medo, né? Do desespero que toma conta do homem de pouca fé, que é o que Jesus nos coloca. Então, pensar sobre isso, ela fala assim, recebe então esse sinete, né, do sofrimento como um símbolo de libertação. Então, pensarmos nessa proposta reparadora, reencarnatória, que chega para nós com um ecoar de esperança, de vidas futuras melhores, mais brandas, menos em sofrimento,
é que deve nos alinhar o coração nesse momento de provação e de luta. Ela diz assim, ó, se a dor te surpreende, recompõe a paisagem da alma e refaze a confiança em Deus. Se o acúlio da angústia se te crava ao coração, retoma a posição do equilíbrio e arranca-o, mantendo a tua confiança em Deus. Se o desespero te prepara armadilhas, comburindo-te nas labaredas da inquietação, reflexiona no tempo que passa e permite o refrigério da esperança, resguardando na misericórdia de Deus. Se o imprevisto surge à tua frente, ameaçando-te com agressividade em forma de violenta erupção de angústias indescritíveis, não te arrojes nos braços do padecimento nem da revolta. Faz um exame da situação e busca a diretriz da misericórdia de Deus. Se a aprovação te chega aos painéis da alma através de um amigo que se te fez ingrato, de um ser amado que delinquiu, de um afeto que debandou, de um companheiro que desrespeitou os melhores sentimentos da tua devoção, de um irmão que não correspondeu à tua expectativa, não te permita sintonizar com ele na mesma faixa desse mal-estar e de incúria. Entrega-te através da oração à proteção de Deus, confiando à assistência divina. Olha, meus irmãos, Joana de Ângeles, tenta nesse primeiro momento da lição, que ela faz a lição aqui em 3 pontos de divisão. O primeiro processo de divisão dela é esse. Nesse primeiro fazer da mensagem, Joana quer dizer para nós, meus queridos irmãos, que é necessário, diante das mais diversas situações vividas, ela tenta elencar aqui a dor do sofrimento, do abandono, da decepção com a vida, da decepção com os amores, com os afetos, com a amizade. Ela fala da dificuldade da doença, do imprevisto, e por que a gente não dizer o enfrentamento da morte, da perda de um ente querido, da dificuldade que a gente tem de enfrentar coisas que naquele dado momento em que chegam estão fora do nosso controle. E é interessante pensar sobre isso, meus irmãos, o que está ao nosso controle e o que não está. Está ao nosso controle a forma como a gente vai lidar com essas dores, a forma como a gente vai tratar essas situações dentro do nosso coração e também nos encaminhamentos que a gente vai dar. Porque a vida sempre vai exigir de nós tomadas de decisão. A gente pode viver um conflito emocional muito grande, de grande dúvida, às vezes, sem saber o que fazer nessa ou naquela circunstância. E tudo bem, isso faz parte do processo reflexivo, da gente poder pensar sobre essa estrutura de vida, né? Essa estrutura do contexto reencarnatório, que exige da gente as decisões, mas a elaboração interna da gente. Então, diante das dificuldades, é natural que em algum momento ou outro a gente não saiba como agir, não saiba o que fazer, ou mesmo a medida a ser utilizada para resolver aquela situação. E nessa circunstância em que nos vemos assim, a palavra amorosa do Cristo sempre nos chegará por intermédio da oração. Por isso que ela fala aqui para a gente não se desesperar e buscar a oração. O que às vezes a gente faz, meus irmãos, é que na hora em que o aperto chega, aí a gente vai pensar em orar e buscar essa ajuda divina naquela hora. E às vezes nem orar a gente está conseguindo, porque a gente até senta para orar, até
tenta levar o pensamento a Deus, mas diante da angústia, do medo, do desespero, em meio à pressa a gente já se perdeu, voltando de novo naquele ponto do pensamento, retomando de novo aquela angústia. Quando a gente vê a pressa já se perdeu, porque o estado psíquico emocional nosso está muito abalado. Joana de Ângeles, já em outras lições que estudamos, ela nos fala que a oração devia ser um hábito na nossa vida e que infelizmente não é. Que o indivíduo, o ser humano, busca sempre a oração como um paliativo para as horas de desespero. Então é como se, sabe aquele filho ingrato que esquece do pai e que na hora do sufoco lembra que tem um pai na vida que vai buscar ajuda? Isso nos lembra muito a parábola do filho pródigo, não lembra? É mais ou menos isso aí. A gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a conduta dessa parábola, chamada também parábola dos dois irmãos, né? Porque leva em consideração também a atitude do outro irmão. Mas falando daquele que sai, e que sai para gozar os prazeres da vida e que na hora da angústia lembra que tem o pai. E esse pai amoroso, o acolhe na sua volta. Essa é uma conduta muito nossa com Deus, porque a gente na vida, e é isso que Joana fala, desse nosso distanciamento da oração, é que a gente vai se deixando levar pelas dificuldades da vida, ou pelos interesses da vida, e a gente vai seguindo a vida, tudo a bel prazer. Quando a dor vem, e a gente às vezes por orgulho ainda acha que vai dando meio conta, né? Vai fazendo o que é possível e tudo, mas na hora que a gente chega ali naquela dificuldade, na grande bifurcação da vida, que você fala assim, nossa, agora eu já não sei mais o que fazer, tô perdido, não sei se vou para um lado, se vou para o outro, se dou um passo para trás, o que devo fazer? E aí nessa hora a gente lembra que tem um pai e busca Deus na nossa oração. Deus, que é sempre Pai amoroso e solícito, já nos acompanhando desde sempre, sabe que essa hora chegaria por despreparo nosso, por invigilância, por teimosia, por rebeldia. Deus sabe disso tudo. E na hora que a gente tenta evocar a presença dele, a ajuda dele, é que ele está ali amoroso a nos atender, mas é claro que a vida vai nos trazer consequências das escolhas que fizemos. Isso é da lei, não tem, né, como a gente fugir. Quer dizer, o sofrimento que advém da escolha mal elaborada, isso não tem como a gente se furtar. Bom, mas a gente busca. E Joana fala que esse é um comportamento nosso com relação à oração, que a oração deveria ser um hábito na nossa vida e que, em sendo um hábito, ou seja, ela acontecendo nas horas em que a gente nem está sob forte provação, nem nada, o dia que a gente precisasse fazer essa conversa com Deus, essa fluidez já existiria, porque essa intimidade com o Pai, ela usa o termo intimidade, isso é muito gostoso pensar nisso, né? Porque intimidade nasce do convívio constante. Intimidade nasce dessa presença da pessoa na nossa vida. Quando a gente é íntimo do outro, é isso, né? Nasce desse convívio diário, dessa busca, dessa confiança. É nisso que nasce intimidade. E quando ela fala desse termo intimidade, né, no campo da oração com Deus, é porque a gente, de tanto buscar essa presença divina em nossas vidas, na hora do sufoco, da angústia, a gente nem precisaria pedir, porque essa é a hora difícil às vezes da gente orar. Porque a gente está tão atormentado que essa é a hora difícil da gente parar às vezes para orar. Que é o que eu digo da gente começar a oração, de repente se perde, porque está tão desesperado que a gente se perde. Então Joana fala isso para nós e de novo ela vem falar aqui para a gente buscar essa oração. Porque a vida, ela vai trazer para a gente uma cota de desencanto, ela vai trazer para a gente uma cota de dificuldade que a gente precisa trilhar, não tem esse caminho de volta nessa situação. Então nós estaríamos sempre nesse emaranhado das coisas da vida física, buscando o aprendizado para a nossa existência, mas tendo sempre como pauta esse nosso encontro com Deus. Então Joana, ela de novo fala
para a gente não se desesperar, mas se entregar através da oração, é a última frase dessa primeira parte, à proteção de Deus. Então é confiar nisso, sabe, meus irmãos? Nessa ajuda que não nos falta. Aí ela continua no texto assim, olha, estás na terra na condição de um mecanismo precioso que se desarranjou, mas o suceder dos tempos irá reorganizar. O fruto amadurece no momento azado para produzir o sabor que lhe corresponde. E o botão que desabrocha pela violência não pode oferecer o pólen maduro que o milagre da fecundação. Confia no tempo e o tempo te reservará a bênção correspondente à sua própria quadra. Quem se entrega espontaneamente às mãos de Deus encontra diretriz e apoio, caminho seguro e ânimo robusto, porque, saídos das mãos de Deus, marchamos para o amorável coração de Deus na abençoada estrada da evolução. Olha que coisa mais linda isso aqui. Olha que lindo isso aqui, olha. Quem se entrega espontaneamente, olha o que ela está falando daquilo que nasce no coração. Você não está fazendo porque a religião te obriga, você não está fazendo porque você tem um interesse secundário sobre isso, você não está fazendo com medo do que pode vir, ou intimidado por alguém, você não está cumprindo regras, você não está fazendo conluio com outros interesses, nada disso. Ela fala aqui, ó, quem se entrega espontaneamente. A espontaneidade, ela nasce de um querer, de uma tomada de consciência. Então, espontaneamente eu vou fazer isso, porque eu acredito nisso, porque isso para mim é uma verdade, porque isso para mim me toca o coração. E eu desejo isso espontaneamente para minha vida, então eu vou fazer isso. Olha que lindo isso. Aí ela fala, olha, quem se entrega espontaneamente às mãos de Deus, porque Deus não nos desampara. A gente tem que acreditar nisso, meus irmãos, porque Jesus nos disse isso, Jesus não é mentiroso. Por que essa mensagem não entra no nosso coração com verdade absoluta? A gente está sempre fugindo dela. Então Joana fala, olha, quem se entrega espontaneamente às mãos de Deus, encontra o quê, gente? Olha o que a gente vai encontrar. A diretriz, o apoio, o caminho seguro e o ânimo robusto. Quem vai poder contra nós desse jeito? Quem vai poder contra nós? Ninguém. Nem dos encarnados, quanto menos os desencarnados. Ninguém. Porque o nosso psiquismo, a nossa fonte geradora, o nosso pensamento, fonte geradora de todas as bases estruturais da nossa vida, esse vai estar alicerçado num verdadeiro sentido da vida, que é essa nossa comunhão com Deus. Então ela continua. Aí, olha só, porque saídos das mãos de Deus. O que ela quer dizer saídos das mãos de Deus? Porque Deus nos criou. Nós viemos de Deus. Deus é a nossa origem. Então, saídos das mãos de Deus, marchamos para o amorável coração de Deus, na abençoada estrada da evolução. Olha que coisa mais linda aí, gente. Sabe o que é isso? Nascer de Deus, ter liberdade, construir a nossa história, e essa história faz a gente voltar para essa origem divina, que é Deus. Então a gente sai daqui e vai ter comunhão lá na frente com Deus novamente. No nosso coração, no coração liberto, transformado no bem, no espírito perfeito, diligente da obra de Deus nosso Pai. Belíssimo esse parágrafo. Tinha como a gente atravessar ele aqui sem
sem falar isso aqui é cartilha de esperança. Era preciso pegar esse parágrafo aqui, ó, digitar, botar ele na cabeceira da cama, na porta do banheiro, na telinha do celular. É preciso, a gente precisa ler isso aqui, gente. Esse negócio precisa estar gravado no nosso coração. Vou ler ele todo de novo. Para quem quiser aí gravar a mensagem, para quem quiser digitar, postar, a gente precisa disso. Olha esse parágrafo, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Cheio de esperança, de amor, de confiança. Diz assim: quem se entrega espontaneamente às mãos de Deus encontra diretriz e apoio, caminho seguro e ânimo robusto, porque saídos das mãos de Deus, marchamos para o amorável coração de Deus na abençoada estrada da evolução. Bom, vamos lá. Ela continua. Se, no entanto, supuseres que os fardos parecem conspirar contra a fortuna da tua alegria, o anjo da saúde não se te faz propiciatório e a fada felicidade parece haver-te esquecido, compara-te com Jesus, o excelente Filho de Deus. É engraçado que ela fala de anjo da saúde, fortuna da alegria, né? Fada da felicidade. Interessante ela fazer essa colocação no parágrafo, porque alegria, felicidade, saúde perfeita, isso tudo faz parte do quê? Desse mundo físico aqui. E a gente, às vezes, fica na caça disso aqui, né? Querendo achar mesmo, como a gente fala, a fadinha dos dentes, a fadinha do não sei o que, essa coisa muito, muito do imaginário, do utópico, né? Sem colocar os verdadeiros pés no chão e entender que a felicidade será relativa, a saúde tanto quanto possível, né? E a alegria é construída por nós. A fortuna tá como a gente lida com a vida, né? Ela coloca, então manda a gente compararmos com Jesus. E finaliza essa mensagem assim, ó, quem o visse Jesus, né? Negado por um amigo, por outro traído, por todos ignorado, sob o peso de uma cruz, e o apubo de toda uma cidade, perdão, gente, eu li errado, e o apupo de toda uma cidade, vergado, tendo na cabeça os espículos de uma coroa infecta, o coração lanhado de amargura, não diria que aquele era o símbolo de uma vitória, mas entendiam, né, a representação de um fracasso. No entanto, ele era o rei solar, superando as conjunturas da terra, a fim de que, no madeiro da infâmia, tornasse não somente o protótipo do vitorioso sobre o mundo, mas principalmente a estrada de luz para que o homem saísse do vale estanque das paixões, por ela transitando no rumo do planalto de perene felicidade. Não te esqueças disso e permanece entregue a Deus. Lindíssima a lição. Joana fecha essa lição brilhantemente, porque ela vai dizer para nós que quando a gente faz, às vezes, uma interpretação das coisas da vida, a gente ainda tem uma interpretação muito acanhada. Então, as provações, as dificuldades que parecem querer nos prender ao sofrimento sem fim, na verdade, representam para a gente luz de esperança para a vitória espiritual nossa sobre as nossas próprias imperfeições. Então, quando ela fala segura-te, entrega-te a Deus, ela está chamando a gente para esse verdadeiro propósito da vida, para essa entrega nossa dentro dos princípios que nos alimentam a alma, gente, porque nós somos
espíritos, seguidores do Espiritismo. O Espiritismo é luz nas nossas vidas quando ele vem e nos esclarece a razão de todas as coisas. Jesus é nosso guia e modelo e não tem outro, meus irmãos. E não tem outro, a gente não tem que buscar em mais ninguém a referência para a conduta reta de uma vida dedicada ao bem. É preciso que nós nos encontremos unidos nesse pensamento e no alinhamento dos nossos interesses com as coisas espirituais, de valores duradouros, porque a vida espiritual é de valor duradouro. Então, evocar dentro de nós os bons sentimentos é voltar para essa matriz originária nossa que é divina e a construção que nos levará para o verdadeiro amor, o amor universal que nos unirá a todos como uma grande família e como filhos fiéis de Deus, devotados, gratos pela oportunidade na tarefa que nos compete cumprir primeiramente da nossa própria libertação espiritual. Que Jesus nos abençoe, que Deus ampare a todos nós, que vocês tenham aí uma semana de luz e nós estaremos aqui, talvez, tentando fazer a outra gravação ainda essa semana, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus nos alimente a alma, o coração, que nos encha de esperança, de alegria e que a gente possa trazer Jesus e Deus como companheiros indiscutíveis da nossa vida e do nosso campo mental. Muita paz!